Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Química. E o conteúdo da aula de hoje é cinética química, como as reações ocorrem. E o conteúdo programado para a nossa aula de hoje é condições para que ocorra a reação. Então, vamos estudar colisão com orientação favorável, energia de ativação e complexo ativado, reações endotérmica, exotérmica e gráficos da energia de ativação. E ainda os fatores que influenciam a taxa de desenvolvimento das reações, que os principais são natureza dos reagentes, superfície de contato, luz e eletricidade, concentração de reagentes, pressão, temperatura, catalisadores e inibidores. Não se esqueça que, se você não está inscrito no canal, que se inscreva para estar sempre por dentro das novidades e ainda deixe o seu gostei e um comentário, caso tenha gostado, para que esteja incentivando sempre a produção de aulas com muita qualidade. Quer saber mais sobre cinética química? Então, chegue junto! Condições para que ocorra reação. Há duas condições fundamentais para que se ocorra uma reação química. A primeira é que os reagentes eles devem entrar em contato, porque se um contato entre eles não ocorre a reação, é impossível de ocorrer essa reação, e ainda deve haver uma afinidade química entre os reagentes. Por exemplo, quando coloca-se para reagir a água na fase líquida e o monóxido de carbono, não ocorre uma reação química, porque ambos os reagentes não apresentam afinidade química. No entanto, quando se coloca o gás hidrogênio com o gás cloro para reagir, pode haver a formação do produto cloreto de hidrogênio. Mas por que pode ocorrer a reação? Porque ainda duas outras condições associadas a uma reação química, que são: as partículas dos reagentes devem colidir entre si, ou seja, deve haver o contato entre essas partículas, que podem ser moléculas, pode ser átomos, pode ser íons dos reagentes. Sem esse contato não tem como ocorrer a reação também. E ainda deve haver uma colisão entre as partículas dos reagentes de maneira efetiva, ou seja, deve acontecer uma colisão com orientação favorável, com energia suficiente para romper as ligações existentes nos reagentes, formando os produtos. Colisão com orientação favorável. Vamos observar esta reação, novamente pegando o slide anterior, na qual tem-se 1 mol de gás hidrogênio reagindo com 1 mol de gás cloro, produzindo 2 mol de gás cloreto de hidrogênio. E utilizando o modelo atômico de Dalton para representar essas moléculas no formato esférico, na qual a esfera branca representa o elemento químico hidrogênio e na cor verde o átomo de cloro. Tem-se o gás hidrogênio reagindo com o gás cloro, produzindo 2 mol de cloreto de hidrogênio. E nessa reação química pode ocorrer 3 colisões possíveis, que está representado nesta figura. Veja, nesse primeiro caso, essa primeira colisão ela não é efetiva, não é uma orientação favorável, porque após a colisão, observa-se que ainda permanecem os reagentes, ou seja, a colisão ela não é efetiva, ela não produz energia suficiente para romper as ligações químicas. No segundo exemplo, acontece a mesma coisa. Após essa orientação da colisão, permanecem os reagentes, o que indica que essa colisão ela não é efetiva, então não ocorre a reação. Já nesse terceiro caso, observa-se que após a colisão é formado um estado de transição, que é chamado de complexo ativado, que é nesse momento em que ocorre o rompimento das ligações entre os átomos dos reagentes, de cada reagente formando nova ligação, dando origem aos produtos. Então, essa orientação é uma orientação favorável, a colisão ela pode ser efetiva e ainda pode ocorrer a reação. Tá? Essa é a orientação mais favorável, então pode ocorrer a reação. Para que a reação ocorra, é necessário ainda ter a energia de ativação e ainda fazer uma análise do complexo ativado. Vamos observar para essa mesma reação fornecida anteriormente, na qual, para que ocorra uma colisão efetiva entre essas moléculas do reagente para formar o produto, não basta somente ter uma orientação favorável. É necessário ainda que durante essa colisão aconteça uma quantidade mínima de energia, que é chamada energia de ativação, para que seja capaz de romper essas ligações entre os átomos dos reagentes,
formando novas ligações, dando origem ao produto. Então, podemos observar que, além dessa colisão efetiva entre os reagentes, deve haver a formação de um complexo ativado, porque é neste momento em que as ligações entre os átomos dos reagentes estão sendo rompidas e ao mesmo tempo que estão sendo formadas novas ligações para dar origem aos produtos. Então, observe que tem-se a energia de ativação, que é a quantidade mínima de energia necessária para que a colisão entre as partículas dos reagentes, feita na orientação favorável, logicamente, seja efetiva e resulte em reação, que é a formação do produto. E essa energia de ativação ela pode também ser calculada da seguinte forma: a energia de ativação vai ser igual à energia necessária para que a reação se inicie, menos a energia própria dos reagentes, porque já vimos no conteúdo de termoquímica que tanto os reagentes quanto os produtos eles apresentam uma certa quantidade de energia guardada. E o que é complexo ativado? O complexo ativado nada mais é do que uma estrutura intermediária e ainda instável entre reagentes e os produtos. Por que instável? O complexo ativado ele se encontra em um determinado nível de energia, ou seja, um elevado nível de energia. Portanto, se ele se encontra com um estado altamente energético, ele é instável, porque a estabilidade ela é alcançada quando a espécie química ela se encontra no estado de menor energia. Reações endotérmica, exotérmica e gráfico de energia de ativação. Vamos observar que nesta reação, os reagentes vão dar origem a um complexo ativado, produzindo essas moléculas do produto. Os produtos, eles também apresentam uma certa quantidade de energia armazenada. Então, quando no complexo ativado os átomos sofrerem um rearranjo para formar os produtos, todas as vezes vai ocorrer uma liberação de energia. E essa liberação de energia ela pode ser calculada. Calma, calma, tá? Não precisa entrar em pânico, que o cálculo dessa energia ela não é assim complexa quanto vocês estão imaginando. Veja, a quantidade de energia que vai ser liberada em todas as reações vai ser igual à energia necessária para que a reação se inicie, menos a energia própria dos produtos, que são a energia que está armazenada nos produtos. E se essa diferença de energia ela for maior do que a energia de ativação, a reação vai ser classificada como exotérmica, mas se essa diferença de energia for menor do que a energia de ativação, vai ser classificada como uma reação do tipo endotérmica. Vamos analisar cada caso a partir do gráfico. Vamos analisar então agora os gráficos. Nesse primeiro gráfico tem-se a representação para uma reação do tipo exotérmica. E é para essa reação, na qual tem-se um mol de gás hidrogênio reagindo com um mol de gás cloro, produzindo 2 mol de gás cloreto de hidrogênio, e a variação de entalpia é de menos 44,2 quilocalorias. E esse sinal negativo indica que a reação ela é do tipo exotérmica. Mas se não tivesse esse valor de ΔH, como é que a gente saberia? Que entre a energia própria dos reagentes e a energia própria dos produtos, aqui os reagentes e os produtos, está aqui. Observe que essa variação de energia entre o produto e o reagente vai ter um valor negativo porque a energia do reagente é maior do que a energia do produto. Já vimos isso no conteúdo de termoquímica, então o ΔH vai ser menor do que zero. Observe que antes de formar o produto, está sendo formado um complexo ativado e que para essa reação química ocorra, exige uma quantidade de energia mínima necessária, que é chamada de energia de ativação. E que a energia de ativação, como pode ser observado neste gráfico, vai ser a diferença entre a energia necessária para que a reação ocorra, menos a energia própria dos reagentes. Podemos observar ainda que a diferença entre a energia necessária para que ocorra a reação e a energia própria dos produtos ela é maior do que a energia de ativação. Portanto, trata-se de fato de uma reação do tipo exotérmica. E da reação endotérmica? Podemos observar que a energia própria dos produtos é maior do que a energia própria dos reagentes. Então, quando isso acontece,
tem-se que a variação de entalpia ela é maior do que zero, então trata-se de uma reação do tipo endotérmica. Observe que nesta reação, como exemplo de reação endotérmica, tem-se um mol de gás hidrogênio reagindo com 1 mol de iodo sólido, produzindo 2 mols de iodeto de hidrogênio, e a variação de entalpia é mais 12,4 quilocalorias. Então, esse valor positivo indica que a reação é do tipo endotérmica. Então, tem-se os reagentes com determinada quantidade de energia e os produtos com energia maior do que a dos reagentes. Observe que, para que essa reação ocorra, a energia mínima necessária é chamada de energia de ativação e, quando atinge esse pico máximo, é formado complexo ativado que, posteriormente, após liberar uma certa quantidade de energia, forma-se os produtos, ou o produto porque é somente o iodeto de hidrogênio. O ΔH, note que ele vai ser maior do que zero, então a reação é endotérmica, e ainda podemos observar que a diferença entre a energia necessária para que a reação ocorra e a energia própria dos produtos é menor do que a energia de ativação, mais uma vez comprovando que a reação é do tipo endotérmica. Então, o que a gente pode também analisar de interessante, deixa eu mudar até aqui a cor da caneta, aqui do pincel, é que a energia de ativação dessa reação exotérmica, ela é menor do que a energia de ativação da reação endotérmica. O que isso significa dizer? Significa dizer que esta reação ela ocorre mais facilmente do que esta outra, porque tem menor energia de ativação. Tá? Então, vejamos. Aqui está você, aqui está essa cinética química, então já podemos observar que você já está mais experiente no conteúdo. Fatores que influenciam a taxa de desenvolvimento das reações. Existem diversos fatores que alteram ou que influenciam essa taxa de desenvolvimento da reação. E a principal que vamos estudar, primeiro, a natureza dos reagentes, porque quanto maior for o número de ligações a serem rompidas dos reagentes, e quanto mais forte elas forem, mais lenta será a reação e vice-versa. Por exemplo, vamos analisar essas duas reações que se encontram a temperatura de 20 graus Celsius. Esta primeira reação é uma reação instantânea e envolve reagentes inorgânicos, que é o ácido clorídrico e a base hidróxido de sódio, formando o cloreto de sódio mais água. Por outro lado, esta reação, que é uma reação orgânica, na qual envolve metano, sofrendo oxidação ou queimando, entrando em combustão com gás oxigênio para produzir dióxido de carbono e água na fase vapor. O metano ele apresenta 4 ligações covalentes. Então, neste caso, será necessário uma energia suficiente para romper 4 ligações simples entre carbono e hidrogênio. Então, isso vai ser uma reação muito lenta porque vai exigir uma maior quantidade de energia. Um outro fator é a superfície de contato, porque quanto maior for a superfície de contato entre os reagentes, maior será a taxa de desenvolvimento da reação e vice-versa. Por exemplo, tem-se uma barra de ferro que ele vai estar oxidando juntamente com o gás oxigênio e o vapor d'água para formar a ferrugem. A barra de ferro ela apresenta uma superfície de contato menor do que uma palha de aço, que também contém ferro. Portanto, essa reação vai ser mais lenta do que a reação com a palha de aço. Você pode até fazer esse experimento utilizando, por exemplo, um prego e uma palha de aço. Molha ambos e vamos observar que em alguns dias a palha de aço já está bem enferrujada do que o prego. Outro fator que influencia é luz e eletricidade. Então, algumas reações específicas ocorrem instantaneamente quando ativadas pela luz ou então pela eletricidade. As reações que são ativadas pela luz, elas são chamadas de reações fotoquímicas. Exemplo, de uma reação ativada pela luz. A do gás hidrogênio com o gás cloro produzindo cloreto de hidrogênio. Então, a luz ela vai ser o catalisador para essa reação. E ainda ativada pela eletricidade, tem-se a formação da água na fase líquida. Então, para que o gás hidrogênio reaja com o gás oxigênio, ela pode ser ativada a partir de faíscas elétricas.
tá? Então, a parte de eletricidade para formar o produto desejado. Outro fator que altera ou que influencia a taxa de desenvolvimento da reação é a concentração dos reagentes, porque quanto maior for o número de partículas do reagente por unidade de volume, ou seja, quanto maior for a concentração, maior vai haver a probabilidade efetiva de uma colisão efetiva entre as partículas. Vamos observar neste exemplo. Note que a concentração desta reação aqui à direita é maior do que a concentração dos reagentes na reação à esquerda. Como é que a gente pode observar isso? Pela quantidade de partículas de cada reagente. A gente pode fazer essa comparação. Neste lado da direita, a reação ela ocorre de maneira mais rápida, porque como tem mais partículas, vai haver uma maior probabilidade de ocorrer uma colisão efetiva. Então, mais provavelmente essa reação vai formar o produto. Ao contrário dessa, que vai ser mais lenta, porque a probabilidade de ocorrer uma colisão efetiva vai ser menor. Quanto ao fator pressão, um aumento da pressão no sistema vai aumentar a taxa de desenvolvimento da reação. Por exemplo, tem-se uma reação lenta à esquerda e uma reação rápida à direita. Nessa reação rápida, observamos que a pressão vai ser maior do que da reação lenta. Como é que a gente observa isso? Porque houve uma redução no volume do recipiente, o volume do sistema. E quando se reduz o volume, vai haver uma maior probabilidade que ocorra um choque, uma colisão efetiva entre as partículas. Tá? Então, quanto maior for a pressão, maior vai ser a taxa de desenvolvimento da reação. Outros fatores que influenciam são a temperatura. Então, quanto maior for a temperatura, maior vai ser a taxa de desenvolvimento da reação, tanto na reação exotérmica quanto na reação do tipo endotérmica. Observe nos exemplos da reação exotérmica, que quanto maior for a temperatura, maior vai ser a taxa de desenvolvimento da reação. E na reação endotérmica, podemos observar na formação de iodeto de hidrogênio, que quanto maior for a temperatura, também vai ser maior a taxa de desenvolvimento da reação. Quanto ao uso dos catalisadores, bem, os catalisadores eles participam da formação do complexo ativado, porque eles diminuem a energia de ativação da reação, consequentemente, ele vai aumentar a taxa de desenvolvimento da reação. Então, qual é o papel do catalisador? É acelerar uma reação química. E como é que ele acelera? Ele acelera porque ele diminui a energia de ativação da reação. Tá? Então, veja. Neste caso, tem esse exemplo de 2 mols de dióxido de enxofre reagindo com 1 mol de oxigênio gasoso, formando 2 mols de trióxido de enxofre. E para esta reação, o dióxido de nitrogênio atua como um catalisador. Então, ele vai reduzir a energia de ativação dessa reação, aumentando a taxa de desenvolvimento. E inibidores. Como o próprio nome já sugere, eles também participam da formação do complexo ativado, só que eles aumentam a energia de ativação, consequentemente, eles diminuem a taxa de desenvolvimento da reação. Ou seja, os inibidores ele têm o papel de aumentar a energia de ativação da reação, consequentemente, vai dificultar que essa reação se processe. Um exemplo disso é a decomposição da água oxigenada em meio ácido, que nessas condições vai haver uma inibição dessa reação, consequentemente vai ocorrer uma diminuição na taxa de desenvolvimento dessa reação, tá, pessoal? Vamos ainda dar ênfase ao catalisador, que é muito importante numa reação química. E há duas observações importantes a serem feitas. A primeira é que a ação catalítica ela só é possível quando existe afinidade química entre os reagentes. Então, se não houver uma afinidade química entre os reagentes, você pode adicionar qualquer catalisador que a reação não vai ocorrer. Só vai ocorrer se haver afinidade química entre os reagentes, para aumentar a taxa de desenvolvimento da reação. E um outro fator importante é que, se a reação ela for reversível, a adição de um catalisador ela vai aumentar igualmente a taxa de desenvolvimento das reações direta e inversa. O que isso quer dizer? Observamos que neste exemplo, é um exemplo de reação reversível, que é exatamente afirmado por essas setas, umas apontando o reagente para o produto e uma contrária do produto para o reagente. A reação direta é a formação do reagente dos produtos
e a inversa é os produtos se transformando em reagente. Então, nessa reação de equilíbrio, que é uma reação reversível, a utilização de um catalisador ela vai aumentar igualmente as duas taxas de desenvolvimento das reações. E ainda tem os gráficos utilizando os catalisadores, primeiro para reações exotérmicas, a exemplo tem-se A mais B produzindo C mais D, liberando calor, e neste gráfico tem-se energia em quilocalorias por mol em função do desenvolvimento da reação. Já podemos observar que este gráfico ela é do tipo exotérmica porque a energia do produto ela é menor do que a energia dos reagentes. Então, ΔH é menor do que zero, portanto, a reação é exotérmica. Mas o fato importante para ser observado neste gráfico é que há duas regiões, aqui duas curvas, uma que é apontilhada, que é sem o catalisador, e essa outra cheia, que é com a utilização do catalisador. O que a gente pode observar? Que com o catalisador, a energia de ativação ela é menor do que sem o uso do catalisador. Por isso que o catalisador é muito importante, porque ele facilita a reação, ou seja, ele aumenta a taxa de desenvolvimento da reação. Já no caso das reações endotérmicas, por exemplo, tem-se X mais Y absorvendo calor, formando os produtos E mais W. E neste gráfico, novamente, tem-se energia em quilocalorias por mol em função do desenvolvimento da reação. Observe novamente, a reação com catalisador tem essa energia de ativação e sem o catalisador tem energia de ativação maior. Então, novamente, o papel do catalisador é diminuir a energia de ativação, facilitando com que a reação ocorra, aumentando a taxa de desenvolvimento dessa reação. E que ela ainda é endotérmica porque a energia dos produtos ela é maior do que a energia dos reagentes. Então, ΔH é maior do que zero. Pronto, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. É isso, é o que eu queria demonstrar para vocês nessa primeira etapa. E vamos finalizar a aula com uma seguinte frase. Não desista em dias ruins. Lute pelos seus sonhos. Essa frase, eu quero que vocês reflitam sobre ela, porque muitas vezes, quando estamos passando por dias ruins, naqueles dias em que tudo está dando errado, a gente já pensa em desistir. Mas desistir tem que ser a última opção, se ela for uma opção, porque a gente deve lutar pelos nossos sonhos. E dias ruins sempre vai ter, porque são esses dias que nos fortalecem ainda mais para seguirmos a nossa jornada, para alcançarmos as nossas metas. Tá? Então, obrigado e até a nossa próxima aula. Um grande abraço!